Numa breve retrospectiva da Uber, desde que ela foi criada em 2009 pelo fundador Travis Kalanick e também pelo Garrett Camp, portanto ela já está com 10 anos no mercado, ela se lançou como uma startup e já apontou prejuízos bilionários. Já esteve na ordem de 5,24 bilhões de dólares no seu segundo relatório de 2019. Já no terceiro, ela apontou uma perda de 1,16 bilhões de dólares. A empresa, que recebeu diversos aportes, vem registrando perdas cada vez mais. No terceiro relatório, ela também apontou um aumento na sua receita de 30% e, apesar desse resultado positivo, os custos subiram. A Uber deixou de ser uma startup. Ela se lançou aí como uma empresa de capital aberto em maio deste ano, 2019, após 10 anos. E as ações foram negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. E essas ações, eles acreditavam-se que a Uber pudesse chegar a 120 bilhões, o valor de mercado da empresa, lançou ali os papéis entre 44 e 80. No entanto, ela fechou em 45 como a primeira venda das suas ações no primeiro dia, e logo no primeiro dia lançou-se a 45 e acabou fechando em 42 dólares por ação. Ela esperava que ela pudesse valer 120 bilhões, no entanto ficou em apenas 82 bilhões de dólares. E hoje já se fala que a Uber perdeu 40%, mais de 40%, hoje estando em 46 bilhões de dólares o seu valor de mercado hoje. Para quem achava que pudesse chegar a 120 bilhões, ela está com apenas 1/3 do seu valor de mercado. Bem, em 2017, Kalanick foi afastado e por pressão ali dos seus investidores e por motivos de assédio e também abuso que eles vinham cometendo dentro da própria empresa. Como eu falei, a Uber recebeu vários aportes, mas o maior deles foi através da SoftBank, com o CEO Masayoshi Son, é o japonês que faz parte desse grupo de investidores. Foi na casa de 10 bilhões, lógico que vão ser divididos ao longo da vida da empresa, mas 1 bilhão ela já recebeu diretamente. E, apesar desses aportes, o próprio Masayoshi Son, ele já se diz impaciente e frustrado, uma vez que ele investiu na WeWork e na Uber, que são essas principais startups. Apesar da Uber ter se lançado na bolsa aí com os seus papéis, o valor da ação acima de 40 dólares, ela já chegou a atingir níveis muito baixos como 25 dólares. E se você vê hoje aí, está um pouco mais de 30 dólares por ação. Então continua muito baixo. E se já não bastasse essas perdas, a Uber também foi multada em 649 milhões de dólares por dizer que os motoristas não são funcionários da empresa. O Departamento de Trabalho de Nova Jersey imputou essa multa à empresa por vários anos, 2014 a 2018, de impostos atrasados sobre empregos da Uber. Então 640 milhões que a Uber, logicamente, que está contestando, vai recorrer, né? E ela inclusive diz que se isso realmente tiver que acontecer, além da multa que ela tem que pagar, ela vai ter que reconhecer que os motoristas são mesmo funcionários. Travis Kalanick, apesar de ter saído da presidência da empresa, ele ainda tinha as ações. E agora, quando foi o destravamento em novembro, a Uber permitindo então que fosse vendido as ações, ele vendeu 547 milhões de dólares em ação. Portanto, hoje ele fica com apenas 4,6% de participação dentro da empresa. Ou seja, o próprio fundador da Uber sabe o que poderá acontecer e já está caindo fora. Este mês, um dos diretores da empresa também a deixou. O diretor de produtos Manik Gupta, responsável por enxugar a folha de pagamento, ele já demitiu mais de 1.000 funcionários
e, segundo ele, muitos dos cargos estavam duplicados. Ele discutiu ali com o Dara, que é o atual CEO da Uber, o Dara Khosrowshahi, e decidiu sair da empresa. Segundo ele, está bastante cansado, já passou 4 anos dentro da empresa ali, e está cansado e precisa dedicar mais tempo à família, segundo é o que ele falou, e também vai se dedicar a outros projetos. Eu estou citando isso porque o diretor da empresa dizendo que precisa de mais tempo para a família, e isso sugere que nós, como motoristas, também pensemos nisso, uma vez que 12 horas hoje já não está sendo mais suficiente para ter ali um ganho razoável. Então o próprio diretor lá, Manik Gupta, já decidiu pular fora também da empresa, uma vez que está muito cansado pelo tempo que ele trabalha ali e também pela a consequência em virtude dele haver ali discutido com o presidente da empresa, o Dara Khosrowshahi. Além disso, a Uber vem sofrendo com algo muito mais profundo, que é a poluição e a parte ambiental. Uma pesquisa feita em Paris e Londres revelou que a Uber contribui para a poluição, ao invés de solucionar o transporte urbano, estando, portanto, na contramão das cidades verdes e sustentáveis. E, segundo a pesquisa, ela põe em risco a luta contra a poluição e as mudanças climáticas. Realmente, isso é uma parte bastante difícil enfrentada por ela, uma vez que, segundo ainda a pesquisa, eles recomendam que a empresa pare de adicionar carros movidos a combustão fósseis e foque em trocar os veículos existentes por elétricos. Outro fator importante a ser apontado aqui é o paradoxo Uber. A Uber tendo sido apontada como a economia de bico, ou seja, a liberdade de você trabalhar na hora que você quer, sem você ter chefe, traz um paradoxo. Ao mesmo tempo que você tem a liberdade, você se sente preso ali, sem muitas vezes com tempo até de ir ao banheiro ou então de fazer as suas refeições diárias. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram mostrando um motorista fazendo a sua refeição enquanto dirige no trânsito. Era motorista Uber, uma vez que tinha ali a plaquinha da Uber no para-brisa. Então, esse paradoxo também enfrentado pela Uber, chamada economia de bico, em vez de dar salários e condições melhores aos motoristas, esses profissionais não são pagos pelo serviço, apenas recebem ali das pessoas que fazem o transporte, ou então pedem ali a comida, no caso do Uber Eats. Como vocês sabem, a Uber utiliza a inteligência artificial e, muito embora pareça que você não tem chefe, mas você tem sim, basta você ver aí as suas taxas de aceitação, taxa de cancelamento, as suas avaliações que são feitas ali pelos motoristas e uma série de outras obrigatoriedades. Uma coisa é certa, a Uber vem apertando o cinto, quando que há 2, 3, 4 anos atrás, com 6 horas, 8 horas de trabalho, já dava para você parar de trabalhar, uma vez que já estaria suficiente, você já teria cumprido a sua meta. Hoje, com 12, 14 horas, ainda está muito difícil. E sabe lá aonde que vai chegar? Como eu falei, a Uber sempre apertando o cinto e os custos com combustíveis também aí enormes, os motoristas tendo que pagar esses aumentos de combustível sem ter o reajustes nas tarifas. Lembrando que o lema da Uber é conectamos passageiros e motoristas, nada mais. Esse é o lema que ela sempre utiliza e ela subestima as despesas reais do motorista. Despesas com manutenção e combustível são os maiores, além da alimentação que eu já falei. Inclusive direitos conquistados no passado, como o salário mínimo garantido, hoje já ficou para trás com essa uberização, essa forma de atuação dessas empresas. O salário mínimo hoje, que antes era exigido que qualquer trabalhador não pudesse ganhar menos do que esse valor mínimo, já ficou para trás, já ficou esquecido. Essa nova economia chamada gig economy, a economia de bico, já deixou para trás há muito tempo. Lembro também que os tribunais
não só lá fora, como aqui também no Brasil, já estão superlotados, o Ministério do Trabalho superlotados, sobrecarregados, com ações despejadas nesses tribunais em virtude dessa situação. Algo precisa ser feito, algo precisa mudar. E em Londres, a Uber já perdeu a sua licença, segundo a empresa de transportes lá, a Prefeitura de Londres, por questões táticas corporativa agressiva e também pela insegurança dos passageiros, ela veio a perder a sua licença para operar na cidade. Lógico que ela recorreu, então ela continua trabalhando durante essa fase. Mas segundo Londres, existem falhas no perfil do motorista, eles já fizeram a conta lá de mais de 14 mil casos de motoristas diversos trabalhando sem ser aquele cadastrado na plataforma. E também com isso não haveria a cobertura do seguro do passageiro. Obviamente que se há uma falha no sistema, como este aqui, um outro motorista trabalhando com um perfil falso, certamente a seguradora não irá cobrir. É só lá em Londres que acontece isso? Lógico que não, né? Aqui no Brasil também existem muitos casos e a gente sabe disso. E isso é uma das causas pela qual a Uber implantou o novo sistema de selfie, aquele selfie com movimento. Ao invés de ser uma foto, tem que ser selfie em vídeo. Você tem que sorrir, olhar para os lados, para que você possa então ser reconhecido através da selfie. Não está em operação ainda, mas a Uber, segundo ela, já vai implantar esse sistema em breve. Aqui no Brasil foi criada uma lei federal que trata sobre a Uber e essa lei deixou para os municípios regulamentarem. E isso está causando uma série de problemas, uma vez que cada município faz a sua lei, a sua regulamentação. E muitas vezes inconstitucionais, até mesmo extrapolando a lei federal. E muito embora a lei federal disse que a Uber pode apenas ser regulamentada nos municípios, pelas prefeituras, estas acabam também restringindo e criando leis ali bem inconstitucionais, prejudicando sim os motoristas de aplicativos. Obviamente que a regulamentação é necessária, até mesmo para que se acabe aqueles motoristas clandestinos, os chamados clandestinos, aqueles que fazem viagens por fora do aplicativo, sem qualquer respaldo de uma empresa e, logicamente, trazendo maior insegurança aí para ele mesmo e também para os passageiros. Lembrando que o STF também, ele até foi um caso mal explicado, um motorista entrou com uma ação lá em Minas Gerais e foi analisado, o relator lá do STF disse que naquele caso os motoristas não teria, naquele caso não, ele relatou dizendo que os motoristas não têm vínculo empregatício com a empresa, não tem relação hierárquica, foi o que ele escreveu, e o trabalhador ele trabalha de forma eventual. Isso foi o relatório feito nesse caso lá do STF. E muita gente acabou julgando que o STF aqui no Brasil julgou como não tem vínculo empregatício da Uber. Mas não, esse caso foi específico e não é vinculante, não serve para as outras ações. Pois bem, muita coisa acontecendo com a empresa Uber. E esse foi apenas uma parte, lógico que faltou muita coisa para ser dita, o vídeo ia ficar muito grande, então eu achei melhor citar apenas essas situações. A Uber continua com seus investimentos e não se sabe qual é o futuro. Ela mesma não sabe o futuro, muito embora numa das entrevistas feitas pelo Dara Khosrowshahi, ele disse que a empresa dará sim lucro. Porém, pelo que a gente vê no histórico, todas as empresas com pelo menos 10 anos, as startups com pelo menos 10 anos, elas já deveriam dar lucro, como a Amazon, por exemplo. A Amazon deu lucro depois de 10 anos. A Uber ainda continua não tendo lucro. Ela está numa situação difícil, ela precisa engordar e ela está procurando meios de fazê-lo. Lembro ainda que a Uber ela teve uma série de problemas este mês, esta semana, e alguns bugs e perdas incessantes dos motoristas, que fizeram milhares de viagens
e essas viagens acabaram saindo de graça. Os motoristas não ganharam nada por isso. Um ou outro ali que entrou com uma queixa, fez uma reclamação, a Uber acabou reavaliando e devolveu o valor ali para o motorista, mas boa parte deles ficaram sem nada. Até hoje não conseguiram reaver essas partes. A Uber deveria sim fazer uma análise completa de todos e pagar. É isso que uma empresa séria faz. Porém, como eu falei, ela precisa engordar. Outras matérias, outros assuntos, vou trazendo para vocês nos próximos vídeos. Se você gostou desse, deixa um like, ativa o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve. E a gente vem falando aí muito mais sobre a empresa Uber e também a você, motorista, a você, passageiro que está nos acompanhando. Muito obrigado por você estar acompanhando até aqui. Fique com Deus, um abraço e aquilo que eu sempre falo, pense na segurança e depois nos seus ganhos.